Oi, gente! Aqui é a Delis, nutricionista, tudo bom? Estamos de volta aqui ao vivo, no Meeting de Nutrição Esportiva, depois da excelente palestra do Marcelo Carvalho, para a gente dar continuidade com entrevistas com os palestrantes, com os expositores. E quem melhor para começar essas entrevistas do que a queridíssima Alessandra Luglio? Oiê! Estou aqui. Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Alessandra, você tem uma carreira fantástica e você falou aqui um pouquinho sobre mitos, né, e sobre alimentação vegana. Conta um pouquinho pra gente do que você falou no meeting. Bom, vamos lá. São anos de nutrição clínica, uma paixão por esporte e, paralelo a isso, assim, uma grande revolução em termos de descobertas dentro da nutrição, ou seja, eu sempre tive uma afinidade bastante grande por essa questão de uma alimentação mais natural. Paralelo a isso, uma paixão pelos animais, pela natureza, que me fez pensar a nutrição de uma forma diferente. Só que, óbvio, a alimentação, se você pensar em tirar e excluir os alimentos de origem animal, porque eu sempre nunca quis compactuar com questões de violência e tudo mais, era muito o meu ser contra a ciência. Por quê? Porque eu não tinha embasamento para pensar sobre alimentação, como viver, como bater as metas proteicas, os micronutrientes, sem o alimento de origem animal. Então, eu vivi grandes revoluções dentro de mim mesma, dentro da profissão, porque você vai no fluxo natural, ou seja, olhando somente para proteínas animais e tudo mais, só que chega um momento que aquilo não condiz com aquilo que você quer para o mundo, nem aquilo que está dentro da sua alma, assim. Então, eu passei a estudar sobre alimentação vegetariana, e aí o mundo se abre, se amplia, e eu trouxe para o congresso agora, que é de esporte, sobre grandes mitos e verdades que existem para suplementação e para alimentação de atletas que não querem comer nada de origem animal, que são os atletas veganos. Então esse foi meu discurso aqui ontem, né? E principalmente levando as pessoas a abrir um pouquinho e pensar diferente daquilo que é aquilo que a gente é condicionado a pensar. Olha, como abriu, viu? Porque eu assisti essa palestra e foi sensacional. E eu quero puxar um pouquinho o gancho do que você acabou de falar, da questão dos mitos e de um dos mitos, inclusive, que você mencionou, da questão da proteína, né? Que a gente ouve falar demais, que se você quer ser vegano, maravilha, vai ser muito bom para a saúde, mas esquece hipertrofia. Como é que fica isso? Bom, esse é o grande mito, né? Porque a gente aprendeu como nutricionistas e quem trabalha com nutrição e alimento, todas as classificações, eles classificam os alimentos aqui, isso é carboidrato, isso é proteína, isso é gordura, que são os macronutrientes. Enfim, e sempre naquela coluna de alimentos proteicos, tem lá todos os alimentos de origem animal. E poucas, tem lá um feijãozinho, uma leguminosa, sempre no rodapé, sabe? Então, pensando dessa forma, quando você tira os alimentos de origem animal, parece que não tem proteína no reino vegetal, né? E é engraçado pensar dessa forma, porque todos esses animais que as pessoas se alimentam deles para obter as proteínas, eles são herbívoros. Da onde eles tiram? Porque eles são tão animais quanto a gente, né? Então, da onde eles tiram aquele monte de proteína, né? Dos alimentos de origem vegetal, né? Então, aí que começa a questão dos mitos, né? Então, ou seja, é um condicionamento. A gente aprendeu a pensar em proteína como alimento de origem animal. Só que se você pensa sem eles, você abre os horizontes e você vê proteína em tudo. Porque todos os alimentos têm proteínas. Todos os alimentos têm aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que a gente não sintetiza. O que acontece é que a gama de alimentos de origem vegetal é muito ampla. Você tem um leque aí de leguminosas, de cereais, de frutas, de verduras, de legumes, de sementes, de castanhas, de cogumelos, por exemplo. E esses alimentos, cada um tem uma proporção, em termos de quantidade, diferente de proteína. E também tem uma diferença que o perfil de aminoácidos, ou seja, quais aminoácidos aparecem em maior ou menor quantidade, são diferentes em cada grupo alimentar, né? Mas todos têm. Então, como a gente preconiza, o que é o modelo alimentar mais saudável do mundo? Aquele variado, aquele, né, em que todos os grupos alimentares estão presentes no dia a dia. Isso para onívoro, para vegetariano, para low carb, para quem for fazer. Então, o que acontece? Quando a gente olhar para essa variedade de alimentos e a gente colocar no nosso prato os grupos alimentares que tem que existir, naturalmente você está complementando essas proteínas. Você come aquele que tem mais, você come aquele que tem menos, você come aquele que tem mais, por exemplo, leucina, daí você come aquele outro que tem mais metionina, aquele outro que tem menos isso, mas tem mais cisteína. Naturalmente, sem ficar pensando muito,
facilmente a gente atinge as nossas cotas em termos de quantidade. Mesmo dentro da recomendação lá da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva de 1,4 a 2 gramas por quilograma, a gente chega tranquilamente. Muito fácil. Inclusive, e é o que eu trouxe ontem na minha palestra, que é um manifesto meu da nutrição, que hoje o modelo alimentar da dieta normal das pessoas, e principalmente o que está enraizado dentro da nutrição esportiva, eles preconizam quantidades acima da recomendada de proteína. Então, claro, quando você olha um modelo que o cara come frango com batata o dia inteiro, com uma proporção de proteínas do valor calórico total maior do que 40%, e você olha uma alimentação vegetariana, em que você bate lá 15%, 20% do valor calórico total, que está totalmente dentro daquilo que é preconizado pela OMS, tá? Parece que a alimentação vegetariana tem menos, mas a alimentação vegetariana não tem menos, ela tem o suficiente. Aquele modelo excessivo, primeiro que excesso de proteína, a gente sabe, fisiologicamente não tem aproveitamento pelo nosso corpo. Essas proteínas consumidas em excesso, elas vão ser quebradas pelo nosso fígado e vão se transformar em subprodutos catabólitos e tudo mais, que vão aumentar a incidência de toxinas no nosso organismo, como por exemplo, você aumenta a acidose metabólica com excesso de ureia, com excesso de amônia, né? O que a gente sabe que vai levar à inflamação e pode levar a doenças crônicas. Então, assim, a gente tem uma cultura do excesso. Então, claro. Porque a gente tem uma cultura do curto prazo, né? Do curto prazo. De não pensar no longo o que vai acontecer. Isso. O excesso de proteína a curto prazo também não exerce função nenhuma. É mito. É fantasia. Eu falo que a nutrição esportiva, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Ela nasceu muito empírica. Eu comecei a falar de esporte, não existia nem whey protein no Brasil. Tinha que comer ovo mesmo. E aí vem, ou seja, até há 2 anos atrás eu tive a oportunidade de entrevistar, de conversar com o Arnold Schwarzenegger, porque dentro no evento que ele faz aqui no Brasil. Eu cheguei para ele, que o Arnold está todo agora sustentável, está pedindo para as pessoas reduzirem o consumo de proteína. Nesse gancho, já cheguei lá com a minha camiseta Less Meat, Less Heat, More Life, menos proteína, menos calor e mais vidas, com relação ao aquecimento global. Ele olhou para mim, opa, gostei dessa pessoa. Eu falei, Arnold, de onde nasceu esse mito que a gente tem que comer tanta proteína? Eu falei assim, Alessandra, em 1960 eu comecei a querer ficar forte. E eu fiz uma seguinte... A gente, na época, com os meus amigos, a gente fez o seguinte, eu não tinha estudo. Cara, eu queria ganhar músculo. E proteínas compõem os músculos. Músculo é feito de proteína. Logo, quanto mais proteínas eu comer, mais músculos eu vou ter. Daí nasceu esse mito de comer muita proteína. Só que hoje, estudando, a gente sabe, primeiro que existe um crivo intestinal de absorção. Segundo, aquele monte de aminoácidos que você joga para dentro, que seu corpo não tem como, em tempo hábil, usar para funções plásticas, eles são eliminados. Então a gente aumenta, né, a excreção, aumenta toda a metabolização desse excedente, o que leva a problemas. Então, ou seja, não é comendo muito que você vai ter mais músculo, nem em curto prazo e nem em longo prazo. Em curto, você só vai perceber que não vai mudar nada. Em longo, pode levar ao desenvolvimento de doenças. E é engraçado, porque assim, é um mito que prevalece, apesar de que desde esse mesmo posicionamento, por exemplo, da Sociedade Internacional, desde 2007 a gente tem 1,4 a 2. 2,1. 2017 atualizou para 1,4 a 2, porque insistem em 3, 4 e 5. Porque é fantasioso. Porque as pessoas, infelizmente, elas querem a fantasia. Elas querem fazer essa analogia simplória, que é de quanto mais proteínas eu comer, mais músculos eu vou ter. Quem nunca roubou no scoop de whey? Pegou lá o scoop, eu treinei forte hoje, vai lá e pega o scoop, em vez de pegar ele raso, que lá tem suas 23 gramas de proteína, já faz um Everest em cima, já consome 35. Na dúvida, e assim, eu sempre falo que a gente tem uma visão da nutrição comparada à economia, tipo, todo mundo quer ganhar dinheiro, quanto mais eu ganhar, melhor. Na nutrição não é assim. O quanto mais que você fornecer de nutrientes, que são bons e essenciais para o seu corpo, só que no limite da superioridade, ele passa a ter o mesmo efeito deletério da carência desse nutriente. E muitas vezes pior, porque hoje a realidade é excessiva e as pessoas estão pagando um preço alto em termos de saúde pelos excessos cometidos. Dificilmente a gente vê problemas, olha, esse aqui morreu por deficiência de vitamina C.
Mas E a gente vê aproveitando por o gancho, excesso de então, gordura. pra gente sair um pouquinho da proteína e ir um pouquinho mais para nutrientes, que inclusive é outra vantagem de você ter uma dieta extremamente variada, em que você vai dar conta realmente de ter na alimentação aqueles compostos bioativos, aquelas vitaminas, aqueles minerais. Como é que fica isso na alimentação vegana? Bom, esse para mim é o ponto mais lindo da alimentação vegetariana, pelo fato de que, naturalmente, quando você entra dentro de um processo de ser diferente, porque o vegetariano, o vegano, ele é diferente. Eu assumo ser diferente da maioria. E eu passo a ter uma responsabilidade maior, que é olhar para a minha alimentação, já que eu já não vou comer aquilo que todo mundo come. Porque eu vou excluir da minha alimentação algo que é comum a todos. Então essa exclusão do alimento de origem animal te força a primeiro conhecer mais sobre nutrição e segundo, abrir os horizontes consumindo mais leguminosas. Você começa a variar, você não come só feijão. Um dia você come grão de bico, outro dia você come feijão azul, outro dia você come lentilha, outro dia você come derivado de soja. Daí você come mais cereais, daí você come mais legumes, mais verduras. Você vai preencher seu prato. Porque senão você vai num lugar e vai comer arroz só? Não. Então você vai obrigatoriamente colocando mais alimentos de origem vegetal. Sementes, castanhas. E esses alimentos todos, claro, tem uma concentração da onde vêm os nossos micronutrientes e os compostos bioativos, que a gente chama de fitoquímicos. Fito é planta. Não existe fitoquímico na carne. Entendeu? Então, ou seja, naturalmente, para preencher esse espaço, a gente coloca mais alimentos ricos em micronutrientes e fitoquímicos. Então, a carga de micronutrientes e fitoquímicos numa alimentação plant-based, da base de vegetais, é maior. E esse é um dos grandes benefícios que a gente tem no esporte de alto rendimento. Por quê? Porque essas substâncias, principalmente algumas vitaminas como as antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, a gente tem o próprio beta-caroteno, a gente tem a própria vitamina E e todos os compostos bioativos como as catequinas, como os polifenóis, as antocianinas, as ginasteínas e todos esses nomes estranhos que são os compostos bioativos estão no reino vegetal e aparecem em abundância. E aí a gente tem uma capacidade de neutralizar espécies reativas de oxigênio, de neutralizar todos os radicais livres que naturalmente são gerados, né? Quanto mais calorias eu gastar, quanto mais eu usar o oxigênio, que vai acontecer, ser utilizado quando eu estou gastando mais energia, eu uso mais oxigênio para oxidar meu substrato energético. Eu aumento a concentração de radicais livres. Eu acidifico o meio intracelular. Então eu tenho que ter aquele nutriente que vai lá dentro do citoplasma, neutraliza aquela substância acidificante, mantendo o meu meio intracelular, né, mais, não digo alcalino, mas neutro, a ponto de manter as atividades mitocondriais funcionando. Porque o nosso corpo é muito inteligente. Quando eu começo a concentrar e acidificar, isso é perigoso. Nossas enzimas passam a agir de forma diferente em ambiente ácido. Isso não pode acontecer porque você pode desnaturar a enzima e morrer. Então, colapso. Para isso não acontecer, seu corpo começa a ver que está acidificando, ele já manda um recado pro seu sistema nervoso, ô cérebro, Vamos fazer alguma coisa. faz alguma coisa. Fala para essa pessoa diminuir o ritmo que ela está produzindo muito radical livre, eu não tô dando conta de neutralizar. A gente entra em risco aqui. E naturalmente vem aquele recado pro músculo, fala, músculo, reduz. Cansaço, perde a estrutura da perna, você tem aquela perna pesada, a concentração de ácido lático aumenta. E aí o que acontece? Você quebra o rendimento do atleta. Se ele tem uma boa capacidade de antioxidante, ele consegue ir mais longe, ele consegue ir com mais qualidade. E não só durante, mas uma carga grande de fitoquímicos pós-exercício é extremamente importante para fazer a neutralização e fazer com que a recuperação para o próximo treino seja mais eficiente e mais rápido. Porque para um atleta de alto rendimento que treina todo dia, ter uma boa recuperação é essencial para evoluir em termos de performance. Então acho que aí está um grande X da alimentação. Fantástico, porque aí a gente está falando de uma coisa que serve tanto para o alto rendimento, né, no sentido de uma população que tem um estresse oxidativo altíssimo em função da própria carga do exercício, como, convenhamos que assim, hoje em dia todo mundo está completamente estressado e produzindo muito radical livre, então serve em toda a linha de pessoas, né? Sim. Não, e a gente vê hoje assim, uma displicência muito grande das pessoas em geral e principalmente dos atletas com relação à parte de micronutrientes. Tanto que você vê essa nutrição esportiva que eu sou extremamente crítica
que monopoliza carboidratos e proteína como se nutrição fosse só isso. Eu falo que é a nutrição mais pobre, mais triste que vê. Primeiro, em termos de paladar, de estímulos, não existe. É uma coisa mecânica, de comer mecanicamente. E segundo, assim, deixa de lado, para mim, a parte mais linda da nutrição, que é a capacidade do nosso corpo sair da condição de estresse, que não é o carboidrato que vai fazer, muito menos a proteína. Tá? E o exercício físico, principalmente de alto rendimento, é estressante. Com certeza. Ele é estressante. Muitas vezes, o atleta de alto rendimento, ele não está fazendo coisas boas para ele. Então, a nutrição, ela entra como uma ferramenta para minimizar o estresse. Né? E esse estresse, ele não é bom tanto para a saúde dele, quanto também para o rendimento dele. Então, acho que uma boa reparação é o que mais vai influenciar no rendimento do atleta. E poucas pessoas olham para isso, porque fica pensando no músculo. É verdade. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu criei assim didaticamente o que eu chamo dos 5 pilares da saúde, né? Que é mitocôndria, microbiota, inflamação, oxidação e equilíbrio neuroendócrino. Então, se a gente cuida desses 5, eu acredito que a gente está melhorando a saúde de qualquer pessoa. Sim. E esse é o caminho para cuidar desses 5. É o caminho para realmente... Ou seja, eu acho que a alimentação plant-based no esporte, na vida, ela tem 2 pilares que são extremamente, assim, que a colocam numa posição de uma alimentação extremamente rica. Primeiro, você evita os excessos de proteína, você diminui drasticamente o consumo de gorduras saturadas, que a gente sabe que são pró-inflamatórias, não tem o colesterol, né? Você está aumentando a sua alcalinidade, ou seja, você está reduzindo a acidose metabólica, que leva à inflamação também, e com isso você acaba buscando fatores neutralizadores que vão gerar descalcificação. A gente tem estudos muito importantes que mostram um excesso de proteína relacionado à osteopenia, por exemplo. Você fala assim, nossa, o que tem a ver? Eu como mais proteína, por exemplo, eu tomo muito leite, eu como queijo, eu tomo muito whey, e aí, teoricamente, meu osso vai ficar forte. Não é assim que funciona. A maioria das pessoas hoje que, por exemplo, tem osteopenia, não tem por falta de cálcio, e sim por excesso de acidez que vai tirar o cálcio do ar. Mais descalcificação do que problemas em calcificação. Tá? Então, ou seja, vai muito além do que essa coisa tão simples, a nutrição nesse sentido. Então, a alimentação vegetariana, ela prioriza o não excesso de proteínas e de gorduras que são principalmente inflamatórias. Por exemplo, as pessoas comem carne vermelha todo dia. Você tem um excesso do consumo de ferro M. A gente sabe o papel do ferro M na parte cardiovascular como um fator inflamatório também. Então, seja, mas é bom comer ferro M, ter melhor biodisponibilidade. Sim, só que você está comendo além. E aí você começa de novo a trabalhar com excessos. E os excessos desses nutrientes são muito maléficos à saúde de uma forma geral. E o outro lado, que é o outro pilar bom, é que você aumenta aquilo que limpa. Você diminui aquilo que suja e aumenta aquilo que limpa, que são os antioxidantes e micronutrientes. Então você tem um organismo funcionando de uma forma muito mais efetiva. E por isso que muitos atletas, inclusive de altíssimo rendimento fora do Brasil hoje, adotam estratégias plant-based nos momentos mais específicos dos campeonatos e tudo mais. Por exemplo, Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, ele não é vegano, mas ele pratica alimentação 100% plant-based nos momentos mais essenciais em que ele precisa de mais, que é um cara, imagina, futebol americano, você vai lá e você tem um disparo, você tem uma geração de radical livre muito forte, porque, né, dos arranques e tudo mais, então ele precisa ter uma capacidade antioxidante muito mais efetiva. Então, essa foi uma das coisas mais fantásticas que eu achei, que você mostrou exemplos de como é possível você ter muito sucesso esportivo em todos os tipos de esporte com estratégia. Nós temos hoje, é que pouco se divulga. Quem não está olhando para isso, claro, eu tô olhando porque cada notícia que sai eu vejo lá, acaba chegando em mim, é um vegano, olha que legal esse cara. Só que as pessoas em geral, e a própria mídia em geral, não dá muito foco a isso. Então quem não olha, nem sabe, por exemplo, que Serena Williams faz 5 anos que é vegano. Olha o tamanho daquela mulher. É verdade. Olha o tamanho daquela mulher. Faltou proteína lá? Definitivamente não. E eu vou puxar só mais um pouquinho para a proteína, mas já te fazendo uma outra pergunta. Porque além de ser super palestrante, toda a sua linda carreira, você está aqui também com a Mother. Sim. Né? A Mother é um projeto meu. Eu, além de
Trabalhei na área clínica durante muitos anos, trabalho ainda, tenho meu consultório, mas aqui com uma carga horária ali muito reduzida, porque eu comecei a entender, assim, eu sou muito inquieta, sinceramente, que eu poderia fazer mais pela nutrição e pelas pessoas, trabalhando junto com a indústria em desenvolvimento de produto e com uma comunicação responsável da nutrição. Porque a gente vê muitas vezes publicitários falando de nutrição e dá dor no peito, né? Porque falam coisas que não têm embasamento. E por outro lado, quando a gente ajuda a indústria a criar os produtos que nós nutricionistas queremos, que a gente sabe que o nosso público precisa, que realmente eu reduzo um açúcar ali, mexo na gordura ali, troco uma proteína dessa por aquela, eu estou impactando muito mais pessoas do que no dia a dia do meu consultório. E a gente no consultório muitas vezes fala assim, poxa, o que você indica? Esse não porque tem isso, esse não porque tem aquilo, isso aqui não. Daí sobra 2 que você indica e 10 que você não indica. Eu falo assim, poxa, por que eu não vou ajudar esses 10 a melhorar e eu poder ter um leque maior? E mesmo aquelas pessoas que não chegaram até mim para que eu ajudasse a selecionar, elas vão ser impactadas positivamente. Então eu tenho uma consultoria, hoje eu trabalho para algumas marcas de alimentos em desenvolvimento de produtos e comunicação. Então uma delas que você falou é a Mother. A Mother é uma empresa nova, nasceu esse ano. A gente tem um grande desafio, que é o meu desafio pessoal, por isso que eu tenho uma identidade com a marca que é enorme, que é fazer com que as pessoas entendam que as escolhas alimentares delas, do dia a dia, impactam não somente a saúde delas, a performance delas, mas também o meio ambiente. E não existem pessoas saudáveis e um planeta doente. Se eu estou cuidando de mim e não estou cuidando do planeta, esse não cuidar do planeta vai vir até mim e vai impactar negativamente a minha saúde. A gente sabe que para produzir proteínas animais, leite, carne, ovos, a gente gasta uma quantidade imensamente maior de recursos naturais. A gente emite muito mais CO2, metano, óxido de nitroso, que são os gases que estão promovendo o aquecimento global, o efeito estufa, que está acidificando nossos oceanos, que está matando os nossos corais. Ai, nossa, o que tem a ver? Tem muito a ver, precisa estudar sobre isso. A gente precisa de muito mais terra para plantar alimentos como soja, milho, pasto para esses animais comerem. E eu vou lá, planto uma área imensa para dar comida para o bicho, para ele me mandar de volta uma quantidade mínima de proteínas e calorias. Tá? E a quantidade de água, muita água. 70% de toda a água potável do planeta é utilizado na agropecuária. 1/3 de toda a água do mundo vai para bicho. Então, poxa vida, se eu uso uma proteína vegetal, eu tiro o bicho da jogada, o que vai acontecer? Eu tenho um impacto muito menor no meio ambiente. E a gente sabe hoje que não existe nenhuma diferença, né, do ponto de vista fisiológico do consumo de alimento de uma proteína vegetal e uma proteína animal. É uma escolha sua. Então, se você pode optar por uma proteína de origem vegetal, não precisa virar vegano, mas faça a escolha, reduza o consumo de alimento de origem animal. E a Mother, ela nasceu com esse objetivo. Por quê? Todas as vezes que por meus atletas eu falava em suplementação de origem vegetal, troca seu whey por uma proteína vegetal, você vai impactar menos o meio ambiente, seja um atleta consciente. Eu ia lá, recomendava, né? Daí de 2 meses depois ele vinha na minha consulta e falava assim, doutora, eu tô te dando de presente, porque é horrível. Eu não gosto, tem gosto de areia, tem gosto de parede, e aí tem goma, e daí colocam muito adoçante, que realmente as proteínas tradicionais, elas não foram, ou seja, a matéria-prima não foi feita para ser uma proteína suplementar, sim, é um subproduto da indústria, por exemplo, do amido. Então o que acontece? Essas proteínas não passam por processo de filtrações que vão tornando ela mais fininhas, a granulometria melhor. Eu falei assim, não, eu tenho que parar com isso, porque tudo bem, as pessoas até querem cuidar do planeta, mas elas também querem ter prazer e não querem comer areia. Daí foi um trabalho de desenvolvimento, e a Mother hoje ela surgiu com uma proteína extremamente diferente, que assim, chegou agora no Brasil, cultivada na França, uma empresa belga, que trabalha desde a plantação da ervilha até a microfiltração, a filtração excepcional, que nem se faz com a proteína do leite. A gente está dando a mesma atenção para a proteína vegetal. Então ela tem uma granulometria muito menor, ela é muito mais concentrada. E aí o que acontece? Não tem gosto de areia, não tem gosto de parede, e ela tem o mesmo sabor do whey protein. Então agora não tem mais desculpa. Isso é o mesmo preço, o mesmo sabor, com muito menos impacto ambiental. Isso é fantástico, porque eu experimentei, realmente está bem gostoso. E é tornar, ou seja, as proteínas vegetais, você não precisa assumir um papel de deixar de comer talvez as coisas que você mais gosta, mas a sua proteína ser igual ao gosto, por que não trocar, entendeu? Ter consciência das suas atitudes, e a gente precisa que as pessoas abram os olhos para isso, né? Tenha uma expansão de consciência de que o mundo precisa que nós tenhamos
mais cuidado com o planeta. Ainda mais no esporte, que a gente ama esporte. Todo mundo que ama esporte, rendimento, onde a gente faz? A gente corre na montanha, a gente nada no mar, a gente pedala na floresta. Cara, a gente quer cuidar. Daqui a pouco acabou tudo. Eu vou treinar onde? É verdade. Né? No asfalto. Gente, eu treino no asfalto, mas eu não gosto. Porque eu moro na cidade, mas quando a primeira oportunidade que eu tenho, eu vou pra natureza. A gente tem que cuidar dela, né? Olha, eu não tinha como falar melhor, realmente. Ale, eu podia falar com você o dia inteiro, mas eu vou precisar... Eu também falaria, daria uma palestra a mais aqui. Ah, seria sensacional. Muitíssimo obrigada. Eu acho que assim, por favor, escutem essas palavras, porque é uma coisa para ficar para a vida mesmo. Muito obrigada pela sua presença. A você. E a gente volta já já ao vivo com mais entrevistas.